estamos de volta às nossas Legal Talks RSA-LP. Olá Pedro, tudo bem Tiago? Muito obrigado. Hoje vamos tratar sobre um tema muito importante para os próximos meses no meio empresarial. Ou seja, a flexibilidade laboral como um ponto-chave para a sobrevivência no meio empresarial. Temos presentes os nossos advogados especialistas em Direito Laboral e em Direito Empresarial, vindos de Angola, Moçambique e também aqui em Portugal. Neste momento temos aqui connosco o nosso colega coordenador do Departamento de Direito Laboral, o Tiago Marques, de Lisboa. Temos também o nosso colega especialista em Direito Laboral, Nuno Costeira, do Porto. O nosso colega Hugo Abreu, de Coimbra, da RSA-LP Coimbra. E a nossa colega Nídia Conceição, da RSA-LP Algarve. Também temos presentes de Luanda a Ana Gouveia como uma das nossas especialistas em Direito Laboral angolano e de Maputo o colega Carlos Freitas Vilanculos como também um dos advogados com muita experiência em Direito Laboral de Moçambique. Feitas as apresentações, apenas vos gostaria de dar um pequeno apanhado da situação que hoje estamos a viver nos 3 países em concreto. Em Angola estamos neste momento numa segunda prorrogação e espera-se que haja uma terceira prorrogação a partir do dia 10 de maio, terceira essa prorrogação do estado de emergência. Em Moçambique, o estado de emergência foi igualmente prorrogado por mais 30 dias e está decretado até ao dia 30 de maio. E em Portugal, o cenário é completamente diferente. Foi levantado o estado de emergência, estamos agora no desconfinamento lento e a nossa missão, no entanto, hoje não é falar tanto destas situações mais de nível social, mas sim apresentar soluções criativas, soluções que possam ajudar os nossos clientes e parceiros a saírem rapidamente desta crise, procurando utilizar sempre a flexibilidade laboral como um ponto-chave na sobrevivência a esta mesma crise. Agora passo aqui a palavra ao Tiago Marques. Olá, Tiago. Olá, Pedro. Obrigado mais uma vez. Realmente é como referes. Aqui o direito laboral foi um dos primeiros a ser chamados quando nos vimos aqui face a esta pandemia. Já saímos, como referiste bem, do estado de emergência. Estamos agora a começar a retomar a nossa atividade e, como referiste, é necessário haver aqui uma flexibilidade para as empresas que já tem vindo a ser adotado com o estado de emergência e que nós temos andado a flexibilizar aqui com soluções que há 2, 3 meses não faziam qualquer sentido para as empresas, mas que agora efetivamente fazem, mesmo o nosso Estado português, e como vamos ver também em Angola e Moçambique, eventualmente vai ter que haver essa flexibilidade do Estado legislado nesse sentido, já foi legislado com questões muito importantes como o Layoff Simplificado, que vamos ver que foi aqui aplicado em Portugal em diversos pontos, nomeadamente em Lisboa, bem como aqui a eventualidade da mobilidade de categorias profissionais, em que foi algo que foi muito bem recebido pelos trabalhadores e pelas empresas, conseguiram fazer disto uma arma, mas também ao mesmo tempo continuaram a usar aqui as ditas ferramentas tradicionais do Código de Trabalho. Mas vamos então analisar, eu julgo que melhor do que eu, os nossos colegas em cada uma dos nossos escritórios que conseguiriam explicar melhor. Eu passava a palavra agora ao Nuno, no Porto, para nos fazer um breve enquadramento daquilo que tem estado a sentir. Nuno. Eu vou falar um bocado do que é a nossa prática no Porto, na área do laboral. Vou-me focar um bocado naquilo que são o nosso grupo de clientes, que é maioritariamente restauração. Temos bastantes clientes ligados à restauração e a restauração está de facto a viver um momento muito complicado. Separando aqui, temos a restauração que é mais ligada às pessoas locais, restaurantes para negócios e etc. Onde o problema se nota mais é na restauração ligada ao turismo. Geralmente estes estabelecimentos abriram na Baixa, com o crescimento da Baixa, permitiram de facto uma reabilitação da Baixa, só que foram estabelecimentos que abriram com base em grandes investimentos, rendas elevadas, muito pessoal, porque laboram em muitos horários, muitas vezes pequeno almoço, almoço e jantar, o que obriga a ter muitos turnos,
maquinaria, etc. Normal. Estávamos a viver um período dourado do turismo e naturalmente a restauração associada ao turismo estava em grande crescimento e de um momento para outro viram cair a faturação para zero ou próximo de zero. Isto de facto é muito problemático para estes pequenos empresários que se viram sem qualquer meio para fazer face aos seus encargos. E que vivem da tesouraria mensalmente, não é? Exatamente, porque têm rendas muito elevadas, como já disse, têm muitos trabalhadores e muitos acabaram de fazer, os que acabaram então agora de fazer investimentos, esses estão numa situação completamente dramática. Nas primeiras medidas, o layoff, uma medida bastante útil, pelo menos enquanto mediamos aqui, esperamos pelo que é que vai acontecer, permitiria se estivessem a ser pagos atempadamente, mas isso é outra questão. Mas o objetivo será então manter os trabalhadores enquanto estamos a viver esta situação. Pareceu-me uma excelente medida. O grande problema aqui, e nestas empresas relacionadas com o turismo, é que não se antevê uma retoma assim tão rápida quanto se esperaria, não é? Porque, por um lado, não sabe por quanto tempo é que vamos viver nesta situação de pandemia, e, por outro lado, será bastante complicado no futuro prever quando é que a retoma vai acontecer, ou se essa retoma efetivamente vai acontecer. Espera-se então, Nuno, que eventualmente o Estado possa vir a prorrogar esta questão do layoff simplificado ainda mais uns meses, para poder ajudar estes pequenos comerciantes, este nicho que não é nicho, que corresponde a cerca de 80% do tecido empresarial português, que são as microempresas, não é? Eu tenho medo que o layoff seja uma forma de estar a atribuir dinheiro sem obtermos o respectivo ganho. Eu aqui inclino mais para o redimensionamento. Foi uma coisa que tu falaste muito bem, Tiago. O redimensionamento, facilitar despedimentos e, acima de tudo, permitir a mobilidade funcional e, eventualmente, mobilidade geográfica, de forma a que as próprias empresas se consigam redimensionar ou mudar o seu modus operandi para se adaptar a estes novos tempos de crise. Sim, senhor. Muito obrigado, Nuno. Passávamos então agora para o Hugo, o nosso colega que está em Coimbra, para também nos contar um bocadinho a situação que está a ser vivida pelas empresas ao nível laboral em Coimbra e as soluções que têm vindo a ser adotadas em Coimbra. Olá, Hugo. Muito bom dia, então. Eu só queria aqui dar uma perspectiva um pouco complementar ao que o nosso colega Nuno falou relativamente ao layoff. Começando por dizer que o tecido empresarial em Coimbra é maioritariamente micro e pequenas empresas, se calhar um pouco como em todo o país, naturalmente, mas em Coimbra ainda é mais relevante essa estrutura. E eu queria aqui falar, sobretudo, de uma vertente mais prática no acesso a 2 auxílios do Estado que foram também consagrados juntamente com o layoff, que são as linhas de crédito, não é? A abertura de linhas de crédito com juros bastante favoráveis e o regime de moratórias dos créditos. Gostava de dar a minha perspectiva quanto àquilo que tem sido o sucesso ou insucesso dessas medidas. Quanto às linhas de crédito que foram abertas, num total de 6 mil milhões de euros, o que nós temos efetivamente notado são 2 aspectos. Por um lado, um receio, talvez justificado, das empresas em aceder a essas linhas de crédito, e por outro lado, uma dificuldade em aceder efetivamente aos créditos que são concedidos, ou seja, uma morosidade na transferência efetiva desse dinheiro para as empresas. Em termos operacionais, as empresas Exatamente. têm sentido isso. Exatamente. Quanto ao primeiro desses pontos, o grande obstáculo que as empresas colocam em aceder a essas linhas de crédito é precisamente um aspecto que o Nuno já abordou,
que é a obrigatoriedade que todos nós conhecemos de existir, a obrigatoriedade de manutenção dos postos de trabalho até 31 de dezembro de 2020. Ou seja, é a condição imprescindível no acesso a essas linhas de crédito, a assinatura de um compromisso por parte das empresas em que assumem a impossibilidade de expedir até ao final deste ano. Ora, naturalmente, para uma pequena e para uma microempresa, assumir esses custos fixos para os restantes meses que ainda faltam do ano é a assunção de um risco grande. É muito complicado conseguirem assegurar esta distância, não é? Que conseguem manter os postos de trabalho. Ainda tendo em conta, sobretudo o que o Nuno disse, não há um horizonte fixo em que nós possamos determinar quando é que as receitas vão retomar o normal ou anterior. Claro. E, portanto, é assumir riscos que muitos empresários têm receio, se calhar legítimo em assumir. Isto não obstante, sempre a perspectiva de tentar manter os postos de trabalho, naturalmente, mas é esse claro, um obstáculo. É esse o ponto-chave, que é a manutenção dos postos de trabalho para não agravar a crise, não é? Exatamente. Um outro obstáculo que as empresas têm sentido a estas linhas, ou nestas linhas de crédito é a operacionalização. Efetivamente, os números parecem ser um sucesso, efetivamente são. Ontem surgiu a notícia de que a linha de crédito de acesso à atividade económica no valor de 4.500 milhões de euros esgotou, o que é verdade, só que verificando depois a efetiva entrega desse dinheiro, vimos que só 3% das empresas é que receberam esse dinheiro. Pois. Ora, voltando à estrutura das empresas em Coimbra, micro e pequenas empresas, nós estamos a falar naturalmente de empresas que a tesouraria aguenta 15 dias, no máximo um mês, sem obtenção de receitas. E, portanto, esta delonga na entrega efetiva do dinheiro é extremamente prejudicial e muitas delas entram já em processos de incumprimento efetivo com fornecedores. Daí a outra opção que está prevista e que tem sido avançada por vocês com os nossos Exatamente. clientes. Perante todos estes obstáculos e todos estes receios, que, volto a repetir, são legítimos, são naturais, nós temos orientado muitos dos nossos clientes para um outro auxílio do Estado, que são as moratórias ao crédito. Que têm uma vantagem efetiva. Em primeiro lugar, os requisitos de acesso são muito mais simplificados. Portanto, a empresa apenas tem que demonstrar a inexistência de uma situação de incumprimento do Banco de Portugal e de uma situação de cumprimento nos últimos 90 dias perante a banca. Portanto, uma empresa que até aos últimos 90 dias tenha cumprido efetivamente todas as suas obrigações bancárias, tem acesso a este benefício. E em que é que consiste este benefício? Fundamentalmente, num adiamento em 6 meses ou até 6 meses dos pagamentos de todos os créditos, não só à banca, mas todas as entidades financeiras. Ora, claro, isso permite ter folga para conseguir pagar os trabalhadores, pelo menos durante mais algum período. Ora, se isto... travar o processo do despedimento. Exatamente. Isto, de certa forma, se não representa a entrada de dinheiro em caixa, efetivamente não representa, permite um não gasto nesses pagamentos que depois são orientados para os pagamentos dos salários dos trabalhadores. E, portanto, é também uma medida efetiva e mais rápida, e só gostava de salientar isto, mais rápida de auxílio às empresas, uma vez que este auxílio, portanto, este adiamento de pagamento às entidades bancárias é aprovado num prazo máximo de 5 dias, com efeitos retroativos. Claro, e, portanto, em termos de garantir que as empresas têm dinheiro para pagar os salários aos trabalhadores, esta parece-me ser a medida mais rápida e mais eficiente. Obrigado, Hugo. Obrigado por esta perspectiva de Coimbra. Eu passava agora então a palavra para a nossa colega do Algarve, Nídia Conceição, que também nos vai dar outra perspectiva do que é que os nossos clientes, as empresas no geral, têm sentido no Algarve e quais as medidas que têm sido mais adotadas. Olá, Nídia, bom dia. Olá, Tiago, bom dia. Desde já cumprimentar aqui os meus colegas todos da RSA. É um gosto vê-los. Relativamente ao Algarve, nós tivemos aqui várias situações. Por um lado, e acho que é público,
que realmente o Algarve é uma região que vive exatamente do turismo e tem aqui aquela característica da sazonalidade. Com toda esta situação da pandemia Covid, o turismo parou, os turistas deixaram de vir para o Algarve e realmente houve muitos estabelecimentos que foram forçados a fechar. Alguns desses estabelecimentos, o que é que acontece? Eles efetivamente ou só contratavam a tempo para a termo, desculpa, para aquela época específica, e aí efetivamente ou já tinham contratado e tiveram que recorrer a medidas que vieram a ser determinadas pelo Estado, nomeadamente o layoff, ou então, se não tinham contratado, não contrataram e efetivamente não têm aqui a parte destes recursos humanos, mas continuam a ter os encargos fixos que todos os meses são uma despesa. Claro. Relativamente aqui à parte daqueles que contrataram e recorreram ao layoff, estão com as dificuldades em receber da Segurança Social aquela percentagem, não é? E estão neste momento a assegurar sozinhos o pagamento dos salários dos trabalhadores. O que, devido também à situação da sazonalidade, geralmente estes estabelecimentos têm por trás empresas que não têm, lá está, a solidez de tesouraria. Vivem muito da tesouraria mensalmente. Exatamente. E aí está a revelar-se um problema, que é, eu não sei se vou ter, por mais que prorrogue aqui o layoff, eu não sei se vou ter para continuar a suportar a parte da segurança social. Por isso isto vamos sempre dar à falta de solidez das próprias empresas. Outras empresas, também por terem aqui o receio de, por um lado, não saber quanto tempo é que isto vai demorar, preferiram realmente e recorreram a nós para nos pedir auxílio e assessoria para despedimento dos trabalhadores sem qualquer tipo, sem pensar e sem pretender... Os normais do Código de Trabalho. Exatamente, foram muitos que o fizeram. Agora, se depois essas empresas vão conseguir ou não retomar, isso já é uma situação que... Realmente vai ter que ser a questão do redimensionar o negócio e a empresa para o relançar da atividade, eventualmente outro tipo de atividade. Enfim, estamos todos aqui um bocadinho expectantes para perceber também como é que está a ser este arranque. Sim, talvez essa seja um bocadinho a perspectiva, se bem que tenho notado que realmente os empresários estão muito assustados e estão aqui com muito receio até ingressar noutra atividade ou alguma coisa do género. Estão expectantes, neste momento estão mesmo expectantes, estão quase que a parar para ver no que é que isto vai dar. E pronto, esperemos que agora também existam outras medidas que sejam implementadas e que nos venham dar aqui alguma solução. Claro. Obrigado, Nídia. Agora vamos passar para outro continente. Vamos ter com a Ana, que está em Luanda, em Angola, para também ouvir aqui um bocadinho a perspectiva do direito laboral angolano e do que é que a RSA em Angola tem conseguido ajudar e aconselhar os nossos clientes. Olá, Ana. Olá a todos. Os cumprimentos a partir de Luanda. Realmente, como o Pedro já disse anteriormente na introdução, a verdade é que em Luanda ainda estamos num processo muito diferente e muito prévio à situação em que Portugal se encontra. Estamos então na segunda prorrogação do estado de emergência, que terminará no domingo. O Conselho da República está neste momento reunido, avizinham-se ou adivinham-se algumas mudanças, não sabemos, mas em princípio poderá ser prorrogado uma terceira vez este estado de emergência. Estamos ainda em período de confinamento, temos um grupo de cidadãos que é protegido desde o início da vigência deste estado de emergência. Estamos a falar dos cidadãos com idade igual ou superior a 60 anos, estamos a falar das mulheres com crianças a seu cargo com idades
menores de 12 anos, as gestantes e os doentes crónicos. Por isso ainda temos aqui uma grande franja de também trabalhadores que se encontram protegidos e a prestar o seu trabalho a partir do domicílio. O que é que acontece? Em Angola nem toda a população tem acesso à internet nem aos meios tecnológicos, o que significa na prática que muitos dos trabalhadores estão em casa e não conseguem prestar o trabalho da forma devida, não é? Porque não se conseguem ligar essas remotamente aos em Angola não há o que nós temos cá em Portugal do layoff simplificado, ou seja, o auxílio do Estado. Não há. Neste momento, e como bem dizes, esse auxílio não existe. Os empregadores estão obrigados a pagar pontualmente e integralmente os salários dos trabalhadores, quer estejam em casa ou há ainda a possibilidade. Algumas atividades nesta segunda prorrogação já retomaram, estamos a falar do comércio, dos serviços em geral, da função pública, da indústria e da agricultura, mas com algumas limitações para evitar os aglomerados. Apenas 50% da mão de obra efetiva pode prestar trabalho e em regime de rotatividade, não é? O que significa que nem sequer há redução do ordenado, a empresa suporta a 100%. Sim, o que nós temos sugerido aos clientes é exatamente aquela questão que em Portugal já se discutiu, também que vocês já tiveram a oportunidade de discutir, que é o pagamento apenas do salário base para os trabalhadores que estão em casa, não conseguem prestar o trabalho e, portanto, estamos a aconselhar como medida que os empregadores paguem o salário base e não paguem subsídio de transporte, porque de facto os trabalhadores não se estão a deslocar aos locais de trabalho, não é? Então, nessa medida, nós ainda estamos aqui num período prévio ao que se passa em Portugal e também não podemos contar, os nossos clientes também não podem contar com as ajudas efetivas que em Portugal, através do layoff simplificado, se verificam. E linhas de crédito também ainda não se sente muito essa possibilidade das empresas? Elas já estão previstas, já foram previstas, penso ainda que durante a primeira prorrogação, mas na verdade não se sente grande vontade dos nossos clientes não manifestam grande vontade em aceder a essas linhas de crédito, por isso não tem passado assim a ser uma perspectiva. Temos optado por essa questão de utilizarem melhor os recursos e os trabalhadores disponíveis, o pagamento dos salários base, eventualmente aquilo que tu também já falaste, que é adaptar os trabalhadores a outras funções, não é? E basicamente também ver da parte dos trabalhadores qual é a disponibilidade para enquadrar este período de ausência do posto de trabalho nas férias, sendo que em Angola o mapa de férias já está fixado desde 31 de janeiro, o que implica de facto um acordo, não é? Portanto, vocês aí, tal como nós cá, também sentem uma necessidade que o Estado flexibilize as leis laborais. Certo. Mas que esta crise não seja tão impactante como se espera que venha a ser. Certo, há essa necessidade de facto, mas notamos também da parte dos nossos clientes, maioritariamente os nossos clientes também estão em áreas que neste momento já retomaram atividade, o comércio, os serviços em geral, a indústria, então são áreas que começam agora a retomar a sua atividade. Provavelmente, e como também já foi referido por colegas e por ti também no artigo, há necessidade de aqui redimensionarmos a situação também dos nossos clientes, que já vão tomando a sua atividade, mas ainda de uma forma bastante... Precisam de redimensionar, de ajustar o negócio. Sim, e nessa medida vamos necessitar claramente de um apoio do Estado na flexibilização. Ok, obrigado Ana. Passávamos então um bocadinho mais Obrigado. para sul, para outro país, para o nosso colega Carlos, que está em Moçambique, em Maputo. Olá Carlos, tudo bem? Bom dia a todos. Bem, em Moçambique também estamos numa realidade quase igual à da Angola. Nós estamos na primeira prorrogação do estado de emergência por mais 30 dias, que por sinal vão terminar no final deste mês. Ainda não temos uma luz clara sobre se haverá uma segunda prorrogação ou não. Tudo vai depender de como é que a situação vai desenvolvendo neste mês. A nível laboral,
o que nós temos sentido como escritório é muita procura de aconselhamento para rescisões contratuais. É o que mais tem acontecido, porque diferentemente daí, os trabalhadores continuam, ou melhor, as entidades empregadoras continuam a ter que pagar 100% do salário aos trabalhadores, mesmo estando no regime de rotatividade. Ora, o que nós aconselhamos em alguns casos é, por causa da inflexibilidade da lei do trabalho e porque o governo, ao decretar o estado de emergência, absteve-se de criar flexibilidade laboral nas medidas administrativas, aconselhamos sempre que as entidades empregadoras já entrem em acordo com os trabalhadores, como por exemplo no caso de rotatividade, para garantir a produtividade dentro da empresa, que acaba sendo afetada por causa da redução do pessoal. Aconselhamos a que eles entrem em acordo, por exemplo, no lugar do trabalhador ficar uma semana em casa, aquela semana é considerada como férias. Então ele fica uma semana... Essa flexibilidade entre trabalhador e a empresa de conseguirem ajustar para não haver uma grande redução da atividade. Exatamente. Existe esta flexibilidade, mas não é uma flexibilidade legal, é uma flexibilidade que internamente deve ser encontrada, porque uma boa solução. O diploma como tal, que consagra o estado de emergência, absteve de se pronunciar em relação a essas matérias. A outra questão, isto também é para evitar aquela questão de suspensão total dos contratos, porque no final do dia a suspensão dos contratos vai acabar com os despedimentos. O final do dia é termos os despedimentos. Então, o que nós tentamos evitar é sempre que cheguemos a esta situação mais dramática, que é do despedimento. E a outra solução que nós temos colocado é a remuneração por tempo de trabalho. Olha, é uma modalidade que não é muito adotada a nível nacional, mas nesta situação algumas empresas acabam também tomando mão desta medida, que ajuda a que os trabalhadores, por exemplo, os trabalhadores de risco que não trabalham, não prestam a sua atividade, porque, por exemplo, vamos supor um serralheiro, um pedreiro, que seja de risco, não tem como fazer o teletrabalho, porque não é possível fazer blocos no computador. Então, arranjamos um meio termo em que a entidade empregadora paga uma certa porcentagem do valor que devia pagar, que não deve ser abaixo do salário mínimo. A questão que se coloca é que muitos desses trabalhadores, os seus salários são do salário mínimo mesmo, então fica uma situação um pouco complicada em ter que reduzir, porque na redução já entra em ilegalidades. Então, a entidade empregadora tem que sempre estabelecer um meio termo para não ferir a lei e ao mesmo tempo não sair inteiramente prejudicada. Algumas têm conseguido, outras não. Só a título de exemplo, temos 364 empresas que já comunicaram a suspensão das suas atividades no CTA, e isso implica igualmente a suspensão dos próprios trabalhadores. O INSS, que seria a ajuda direta dos trabalhadores, é que em Moçambique não funciona como deveria funcionar. Os trabalhadores que possivelmente podem se beneficiar do INSS são os trabalhadores que são do Banco de Moçambique e são considerados da classe, vamos dizer, a classe média ou a classe alta, e é o melhor sistema que funciona do INSS é o do Banco de Moçambique. Agora, sentir as mesmas dificuldades que nós cá em Portugal, em que há uma maior burocracia de acesso às ajudas, e mesmo assim as ajudas estão a custar a chegar, estão a demorar a chegar. Só para acrescentar nessa questão que o Tiago coloca, temos uma linha de crédito que o Banco de Moçambique estabeleceu para as pequenas e médias empresas, mas até agora não temos conhecimento de uma sequer empresa que tenha tido acesso a esta linha de crédito, porque há uma burocracia que não se sabe qual é. Até agora ninguém sabe dizer qual é o procedimento que deve ser observado para se ter acesso a esta linha de crédito.
Então, no final do dia, existem medidas que foram colocadas, mas a operacionalização destas medidas não está muito clara. Não está muito clara. Então, isto coloca o tempo que vai passando, a crise que vai apertando, vai colocando as pequenas e médias empresas em situações muito difíceis. Muito bem, Muito bem. Obrigado, Carlos. Pedro, como conseguimos constatar, acho que há aqui um traço comum, não só em Portugal, nas várias regiões, mas também em termos internacionais, é que efetivamente há uma urgência em flexibilizar o direito laboral. Isto com certeza vai ter que ter aqui uma ajuda dos Estados, quer em Portugal, quer em Angola, quer em Moçambique, de forma a conseguir dar aqui mais um input na economia para que as empresas então definitivamente digam que estamos de novo no ativo, estamos na retoma e estamos cá para continuar a trabalhar. Sim, foram excelentes as apresentações de todos os colegas. Não sei se algum dos colegas tem mais alguma coisa a acrescentar. Desculpa, Pedro. Relativamente à Angola, um importante instrumento que em Portugal não se recorre tanto pela dificuldade na celebração e pelos constrangimentos na celebração de contratos a prazo é a questão, uma vez que eles aqui está mais acessível a celebração e mais facilitada esta celebração, é optar pela caducidade ou por deixar caducar os contratos de trabalho em detrimento dos despedimentos que sempre implicariam o pagamento de indenizações. Não é? E essa é uma ferramenta importante que eu há pouco na minha intervenção me esqueci de referir, mas que tem sido bastante utilizada e tem bastante pertinência porque não implica o pagamento da indenização e possibilita este redimensionamento que já falámos ao longo de todas as intervenções. Muito bem, Ana, muito bem, muito obrigado. Então penso que podemos concluir esta RSA Legal Talks de hoje, num período em que estamos a celebrar de facto o Dia Mundial da Língua Portuguesa. Resta-me agradecer aos colegas de Portugal, à colega de Angola, ao colega de Moçambique pelo excelente contributo que deram na área laboral e toda a sua experiência no terreno, no auxílio aos nossos clientes e aos nossos parceiros. Muito obrigado pela vossa atenção aos nossos RSA LP Legal Talks. Muito obrigado pelo dia de hoje e até à próxima.